Vozes de papel. 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 Bem-vindos ao podcast Vozes de Papel. Eu sou a Solange, Eu sou a Ana Vieira. que nunca está preparada para se apresentar. Eu sou o Sérgio Calvinho. E eu quero fazer uma menção aos nossos membros não oficiais da equipa, ao Francisco Cristina, que dá uns toques no nosso áudio, e a Paloma Del Pilar, que se ofereceu recentemente para ser o nosso fantasma das redes. Obrigada aos dois. Esta é a nossa cápsula do tempo para os dobradores portugueses, feita por quem de facto trabalha atrás do microfone. Podem encontrar-nos no Instagram em Vozes de Papel Pod. E para conversar sem limite de caracteres, se bem com um bocadinho de demora na resposta, em vozesdepapelpod@gmail.com. Posto isto, temos o nosso queridíssimo... Eu adoro posto isto. O nosso queridíssimo hoje, Mário Redondo! Olá! Olá! Os carecas estão hoje aqui em paridade. Represent! Então, muito bem, Mário Redondo. Segundo o que eu pude apurar, e isto é ipsis verbis o que vem no teu site, Oh, caraças. começas a fazer teatro amador em 1987, estreias-te como profissional 5 anos depois, na mesma altura em que inicias a tua formação na Escola Superior de Teatro, com um currículo de teatro com 35 espetáculos. É inevitável destacar Sweeney Todd, onde interpretaste o protagonista. No teu site destacas elogios, críticas feitas às tuas qualidades de ator. A última crítica que lá está é de 2013, o que nos leva a perguntar se entretanto terás feito alguma coisa de jeito. Ou omiti as críticas. Ou também omitiste só. as críticas. Pronto, eu não tive tempo, mas se calhar entretanto quando isto for para o ar nós temos lá alguma emenda. Passas pelo cinema, passas pela televisão, tens a tua fortíssima vertente de cantor que desenvolves na Escola de Música do Conservatório Nacional e que aplicas ao longo da tua atividade profissional. A tua reconhecível voz de barítono canta nas tábuas, gostas das tábuas, Adoro do São tábuas. Carlos, do CCB, da Gulbenkian e não só em várias óperas e concertos, mas é de dobragens que estamos aqui a falar. Tu estreias-te em 1993 em dobragem. Lembras-te com que trabalho? Lembro-me perfeitamente. E queres partilhar? Afinal, já sim. Lembro-me Que melhor sítio! O melhor Que convidado melhor de sempre. sítio! Ele do nem que fala este. bem nem nada. É verdade. Olha, sim, estreiei-me na RTP. Eu lembro perfeitamente qual foi o trabalho, mas já agora aproveito para, muito rapidamente, falar um bocadinho sobre esta coisa de começar a fazer dobragens, que eu sei que é logo a vossa primeira pergunta, e vai tudo a talho de foice, até porque eu acho que o meu percurso e o meu início é um bocadinho diferente do percurso da maior parte das pessoas que vocês já entrevistaram, que publicaram, porque eu sou um ouvinte. Eu sou um ouvinte. Eu sou um ouvinte. É o ouvinte. Fiel. Eu sou ele. Eu sou Vocês ele. pensavam que era eu, mas não, é o Mário. Nem tu ouves, não é? Não, Sério, nem exato. ouço. Não, mas eu de facto ouço os vossos programas com muito gosto e parabéns pela iniciativa. E tirando absolutamente a Helena Montes, que tem um percurso um bocadinho mais parecido com o meu, no sentido de ter começado antes de uma determinada época, eu talvez seja o primeiro dos que eu vi que tenha esse percurso. Eu começo em 93. E só para vos dar uma perspectiva, e mais aos ouvintes até do que a vocês, é em 93 que começam as emissões da SIC e da TVI. Portanto, quando eu começo, só há RTP, na verdade. E só para pormos isto ainda mais em perspectiva, só em 97 é que aparece o Panda, só em 2001 é que aparece o Disney Channel, só em 2009 é que aparece a SIC-K, não é? Para termos um bocadinho, de repente, aqui uma perspectiva. Já não falo de Netflix e dessas coisas. Portanto, quando eu começo a dobrar, há uma coisa muito engraçada que é, não se fala de dobragens. Isso é que é a principal, eu acho que a principal diferença em relação ao fim dos anos 90. Não se fala de dobragens. Há dobragens, obviamente, não é? Faltou-me uma data importante. O primeiro filme dobrado em português, como vocês sabem, Rei Leão, 94. Há dobragens portuguesas, nós vemos e gostamos muito de ver as coisas dobradas, como nós, como crianças, eu tenho as minhas referências, não é? O D'Artacão, o Tom Sawyer, todas essas coisas que eu vi quando era miúdo, e a Abelha Maia e essas coisas, mas não há ninguém no meio do teatro, no meio dos atores, que diga, eu gostava muito de fazer dobragens. Não há. Eu digo isto com propriedade, que o meio também não era assim tão grande, ou seja, eu efetivamente conhecia grande parte das pessoas que trabalhavam.
como atores, e jovens atores, e malta que estava a chegar, à Escola Superior de Teatro e Cinema, que eu fiz, e etc. Não se falava como se fala hoje, não é? E como se falou a partir do fim dos anos 90, a princípio dos anos 2000, que as pessoas, tem as dobragens, uma coisa engraçada. Era uma coisa que se fazia, nós sabíamos que havia pessoas que faziam, sabíamos que era um sítio onde até se ganhava bem. Aliás, sabemos nós muito bem que até se ganhava bastante melhor do que se ganha hoje. Mas não havia aquela coisa de, não sei o quê, como é que se vai para as dobragens, eu tenho interesse nas dobragens, ninguém pensava nisso. Eu tinha-me estreado em 92 no Teatro Aberto. E, portanto, foi tudo uma sorte. A vida é sorte. A vida é sorte, e são coincidências e são timings. Eu estreio num teatro onde trabalhava muita gente que fazia dobragens. Nós hoje já não nos lembramos disso, mas no início, grandes diretores de dobragens foram, por exemplo, o João Lourenço, que é o diretor do Teatro Aberto, foi um dos maiores diretores de dobragens dos inícios das dobragens em Portugal. E, portanto, eu vou para um teatro onde há muito essa tradição, onde há muitas pessoas que fazem dobragens. E um dia eu estava lá, eu estive lá, estreiei-me em abril de 92, e em 93 eu ainda estava lá, estava na primeira ópera de Três Vinténs que eu fiz, estava no ensemble, e um dia, uma das pessoas que também lá trabalhava, que era a Luísa Salgueiro, disse-me, olha, estavam a precisar de um miúdo novo fazer dobragens na RTP, queres fazer? Eu disse, o que é isso? Pai, como é que se faz? Não, eu não sei, mas tu tens jeito, falas bem, cantas e tal. Olha, vai lá. Não, eu não fui fazer uma audição. Eu fui trabalhar. Pois. Não sei se vocês estão a perceber. Portanto, é outro mundo. Mas foi com ela na RTP? Não foi com ela sequer. Portanto, ela foi o contacto. Ok. Porque eu fui então para a RTP. Na altura nós gravávamos na 5 de outubro, que é uma coisa que já nem existe, que era onde havia os telejornais e não sei o quê, e era onde havia a pós-produção. nós gravávamos ainda em grupo. Portanto, já não era em fita, já era numa primeira abordagem digital, mas as cenas eram gravadas em grupo. Portanto, o elenco da série estava todo na sala, numa sala de espera. A direção desta série chamava-se Polochon, era uma coisa para crianças muito pequeninas. A direção era da Carmen Santos. E nós estávamos todos na sala e éramos chamados conforme as cenas. Portanto, de repente havia uma cena em que entrava a minha personagem, a tua e a da Ana. E a Carmen dizia, Ana Vieira, Solange, Mário Redondo, venham. E nós íamos, tínhamos 3 microfones e fazíamos a cena. A dialogar uns com os outros. Se alguém se enganasse, começava de início. Ok? Portanto, eu ainda começo a trabalhar assim. E, portanto, não foi um casting. Foi, vai lá que estou a precisar de um rapaz da tua idade. E eu fui e fiz. Lembro-me que nessa série... agora quase que me mencionei aqui um bocadinho. Uma das pessoas desse também, que era o Luís Lucas, que morreu anteontem, à data da gravação deste episódio. Uma homenagem ao Luís Lucas. É o meu querido Luís Lucas. Estava nesse elenco. Carlos Paulo, Paulo Homme, era outro dos rapazes novos, que também vinha comigo do Teatro Aberto, embora ele já dobrava um bocadinho antes de mim. Paula Fonseca, salvo eu, Cristina Carvalhal. Portanto, esse foi o meu primeiro elenco. E, portanto, comecei um bocado e não liguei muito, já antecipando um bocadinho as vossas perguntas, não liguei muito àquilo. Ou seja, era mais um trabalho. Eu estava muito focado na minha carreira como ator, no meu desenvolvimento como ator, principalmente. Estava muito focado nisso. As dobragens era só mais um trabalho, era mais uma coisa que eu fazia como ator, mas nem sequer não sabia que futuro é que aquilo tinha, sequer. Para mim, não é? Não é da maneira como a gente pergunta agora com a inteligência artificial e tal. Não, mas percebem o que eu quero dizer? Mas não era uma coisa de ok, agora entrei para as dobragens, uau, isto é... Eu não fazia ideia que aquilo ia ser... Se eu imaginasse, naquela altura, se alguém me viesse dizer, olha, daqui a 30 anos isto vai ser tipo super importante para ti, muito central na tua vida, na tua carreira, até nas tuas contas ao fim do mês. Eu dizia, não vai nada. Quando é que tu achas que começou a cair a ficha da importância que as dobragens tinham? Muito. Mas muito. Mas porque as dobragens foi sendo um trabalho pontual, ou houve continuidade nesse trabalho, mas continuava a não ter assim uma importância tão grande na totalidade? Porque ali ao princípio foi de facto um bocadinho intermitente. Okay. Ou seja, eu entro para a RTP e depois quando tu entras há ali uma coisa um bocadinho de equipa. Sim. Portanto, a ideia é um bocadinho para ficares. Eu entro para a RTP em 93, faço essa série, faço logo a seguir uma outra série que se chamava
curiosidades, também coisas muito para crianças. Lá está, não havia SIC, não havia TVI, portanto temos que nos pôr um bocadinho nessa altura, para crianças muito pequeninas. E em 94 houve aí uma pequena imprecisão, Sérgio. Eu nem sei. Coisas como é que do teu site. Desculpa lá, coisas do teu Ele citou Não, site. porque tu mostraste aí um bocadinho. É que eu, na verdade, eu estreio profissionalmente antes de ir para a Escola Superior de Teatro e Cinema. Eu estreio-me em 92, mas depois vou para a Escola Superior de Teatro e Cinema em 94. Eu tive um percurso assim um bocadinho ao contrário. Primeiro estreiei-me. É porque E depois- o teu site não está claro. Está mal Porque o escrito, site com não está. certeza. Então, mas alguma vez o Sérgio Calvin se Eu engana. vou expor imagens do teu... Screen Claro, grabs. não. Tens de defender a tua honra. Muito bem. E então, estava eu a dizer, eu entro para o conservatório em 94. E quando entro para o conservatório, deixo de fazer dobragens. Portanto, eles queriam que eu continuasse na RTP. Sim. Percebes? A questão Claro, é que o mas conservatório era manhã à tarde, não sei o quê. E aquilo na RTP, na altura, não é como agora. Nós agora, as pessoas estão lá em casa, não fazem bem como é que isto funciona, mas nós agora marcamos com o estúdio, não é? Pá, quarta-feira às 3 da tarde vou gravar 45 minutos ao estúdio Y, porque vou gravar a minha personagem. Na altura não era assim. Nós tínhamos um horário, na RTP era de manhã, era das 9 à 1, e ias lá e gravavas o que fosse preciso, das 9 à 1, lá está, em grupo, com o elenco, Yeah. não é? E a partir do momento em que entro para o conservatório tive que sair das dobragens. Portanto, eu estou fora das dobragens, de 94 a 97, que é quando acaba o curso da Escola Superior de Teatro e Cinema. Depois volto, quando acaba o curso, volto para a RTP, voltam a lembrar-se de mim, voltam a chamar-me para uma coisa que é a Loja do Nodi, na altura que é gravada já no Lumiar, onde tive experiências maravilhosas, como, por exemplo, ser dirigido musicalmente por José Mário Branco, por exemplo, depois para a Amélie Muge. Tive algumas experiências muito marcantes na minha vida. E depois começo a trabalhar na Matinha. Portanto, sim, aí depois as coisas começam a andar um bocadinho mais. Mas mesmo assim ainda não é aí. Não. Porque ainda é um bocadinho intermitente. Ou seja, vou à Matinha, faço aquele trabalho, vou à RTP, faço aquele trabalho, para a Matinha vou porque vou fazer o Robin dos Bosques, a primeira versão do filme em português, porque antes era brasileiro, não é? Portanto, começa-se naquela altura que se começa a fazer as versões finalmente em português de Portugal dos filmes. Portanto, eu faço o Robin dos Bosques, o protagonista, depois vou fazer os 101 Dálmatas, vou fazer o Roger, o Dono dos Cães, aí começo a trabalhar na Matinha. Na RTP depois, com um bocadinho mais, começa a ganhar um bocadinho mais de regularidade, já em 2000, 2001, quando faço os UBs, com a Erlinda Duarte, que é uma série que nós gravamos durante 3 anos e tal, semanalmente, de segunda à quinta, ou de terça à sexta, assim. Aquilo era gravado de segunda à sexta, mas havia um dia que era para as crianças, que havia crianças na série. Essa série teve 300 e tal episódios, e portanto a gente gravava mais as canções e não sei o quê. E portanto, a partir daí é que aos poucos, de repente, eu começo a ver, olha, que isto até eu já ganho aqui nas dobragens, tipo, mais de metade do meu orçamento mensal. Isto começa a ter uma importância para mim. Isto porque eu, entretanto, continuava a trabalhar imenso como ator. Eu trabalhava muito no teatro, fazia televisão, fazia cinema, nessa altura fazia bastante cinema. Portanto, eu trabalhava muito como intérprete, como ator, e esse era o foco da minha carreira. Mas, aos poucos, eu tinha que me render à evidência de que, ok, está bem, isto também vem daqui coisas importantes para mim, e trabalhos muito giros, e que eu começava também a gostar muito de fazer. Pois. Mas estás a ver a diferença entre 92 e lá para 2000 e picos é que eu começo a achar, isto começa a ser relativamente importante. Portanto, 10 anos depois, e depois só quando depois começo a dirigir, 2008, 2009, quando começo a dirigir, então aí sim as dobragens começam a ser muito, muito, muito importantes na minha carreira e no meu dia-a-dia. Portanto, quase 20 anos depois de eu ter começado a dobrar pela primeira vez. E tens... Que longa resposta! Que resposta! E ficamos por aqui. Muito obrigado. Exatamente, temos que passar para as notícias. Foi o tempo que tivemos. Falas, obviamente, da importância económica, isso é uma coisa que... Sim, mas eu não queria manter só nisso. Era aí que eu queria. A parte de... Não sei. Aquilo que te apelou nas dobragens pelo seu próprio mérito do trabalho que se faz lá. Onde é que encontraste isso e o que é que te puxou? Sim, eu volto um bocadinho ao início da minha resposta, que é hoje
quando eu digo hoje, é tipo nos últimos 10, 15 anos, não é? Sim. Hoje, tipo, quarta-feira. Whatever, segunda. Yeah. Estás a tudo pessoa bem. chegou de férias ainda bem a alma. Hoje tu tens aquelas pessoas que chegam ali aos 15, 16 e já têm aquela. Não, eu gostava imenso de fazer dobragens, não é? E genuinamente, eu não critico, pelo contrário, eu acho fabuloso que as pessoas achem isso. Sim. Eu gosto imenso de fazer dobragens, quero fazer, sinto um apelo, quero imenso fazer vozes. Agora aqui fiz uma careta, porque não é Obrigado. nada disso, não é? Lá está, no meu caso, e penso que muito no caso das pessoas da minha geração, tenho curiosidade de saber o que diria um Carlos Macedo, um Buda em relação a isto, mas acho que as respostas deles não vão ser muito longe das minhas. A nossa cena é representar. É o teatro, é aquilo que nós gostávamos de fazer. E, provavelmente quando chegamos às dobragens, ao princípio, pelo menos comigo isso aconteceu, ao princípio até achas que é castrador, não é? Porque estás só a usar a voz e não sei o quê. Claro que aos poucos, e principalmente quando começam a aparecer os trabalhos mais desafiantes e mais interessantes, e as personagens mais giras e não sei o quê, eu começo-me a apaixonar pelo próprio trabalho. Pois. Porque é completamente diferente fazer aquelas primeiras coisinhas para a RTP, o Polochon e as curiosidades, que era uma coisinha de bonecos para crianças muito pequeninas e não sei o quê. Atenção, que há coisas muito boas a esse nível, mas nem sequer é muito a minha praia, para ser franco. Mas depois, quando começas a fazer as personagens já com outra espessura, um bocadinho, mesmo com as coisas da Disney, que já cantas e as canções já são mais giras, o Rock nos Bosques, o Roger, o Zubs era uma série muito gira, em que nós cantávamos muito e coisas muito giras, e aí começas a descobrir esse prazer, até porque começas a saber fazer, não é? À força, não é? À força. Eu lembro, quando comecei, ia ser péssimo, não é? Fomos todos péssimos quando começamos, acho eu. Mas a gente aprende a ver os colegas, não é? Sim, eu tinha aqueles mestres fabulosos ao meu lado e tu vês como é que eles fazem. E depois quando começas a fazer um bocadinho melhor e começas-te a divertir, não é? Começas a encontrar as ferramentas. O teu hobby Hells era espetacular. Sim, isso foi anos mais tarde. Aí eu já sabia da poda quando cheguei ao hobby. E sim, aí são personagens que depois nos dão muito gozo e depois tu começas a descobrir o puro prazer de representar através da voz. Sem dúvida. Isso eu descobri, claro. E hoje amo fazer, adoro. Slow burn. A tua formação musical ajuda-te no desempenho da dobragem? Achas que é uma mais-valia quando estás a interpretar? Acho que se tenho a certeza. Qual é a relação? Lembro-me perfeitamente. É engraçado, tu dizes isso, depois vem assim memórias que eu nem me lembrava que me lembrava. Nem sabia que me lembrava. Lembro-me perfeitamente da Luísa Salgueiro ter-me dito, lá nos corredores do teatro, do velho Teatro Aberto, em 92, não sei, porque tu cantas, tu és muito musical, isto vai sempre fácil para ti. E eu nem percebi o que ela queria dizer, eu sabia lá como é que se dobrava. Mas hoje em dia, que já conheço isto, não tenho dúvidas de que isso é muito importante, porque uma boa parte da nossa arte, e vocês sabem isso tão bem quanto eu, é perceber o ritmo. Perceber o ritmo de como é que está a ser dito, a velocidade, onde é que está a pausa, onde é que acelera, onde é que trava. Isso é extremamente importante. Tu não precisas de ter formação musical, de todo, mas ajuda imenso ter um bom ouvido musical. Isso ajuda imenso. E pode ser uma coisa super natural, sem qualquer formação, mas um bom ouvido musical. E o tom do produto. Sim. O tom do produto também. Sim. Sem dúvida. Há ali uma coisa de tom e se quiseres, de uma forma até muito intuitiva, até quase de modo. Modo maior ou modo menor. Não é? Sim. Tu percebes quando há uma cena ou uma série, não é? Se isto está em modo menor ou modo maior, é uma coisa mais para cima, ou se vamos ter que puxar aqui para o outro lado. Isso é tudo música. Porque falar é fazer música. Exatamente. Nós fazemos música com as palavras. Exatamente. E mesmo a questão da direção de dobragem, às vezes o ator só está a ouvir a sua personagem ou só está a ouvir o original e vai entrar num determinado tom, mas tu, enquanto diretor, sabes que o ator anterior foi para outro lado, portanto não, convém entrares aqui porque é melhor, musicalmente vai soar melhor. Yeah. Sim. Yeah. Gostas mais da direção musical ou da direção de dobragem? Faz as duas. Ao nível da direção, Sim. O que é mais, qual delas é mais desafiante?
A direção musical. É, não é? Sim, porque em termos de desafio, sem dúvida nenhuma. Já vou explicar porque é que eu acho isso. Em termos do meu gosto pessoal, também porque eu gosto de desafios. Ou seja, porque é que eu acho que é mais desafiante? Porque a direção musical em dobragem, não é? É isso que estamos a falar, tem tudo o que tem a dobragem, mais os constrangimentos da música. Ou seja, é hiper mais desafiante. Tens isso, da maneira como eu vejo, porque mesmo na minha formação, e vocês foram pegar por aí, a minha experiência, a minha formação fora das dobragens, a minha formação é teatro, é teatral. E eu depois comecei a cantar. E isso fez com que eu, ao longo de toda a minha vida, na ópera, nos concertos, seja o que for, até pode ser uma missa de Bach, que já cantei, para mim é sempre a mesma coisa. Eu estou sempre a interpretar. Eu estou sempre a representar. A única diferença é que umas vezes estou a falar e noutras vezes estou a cantar. Mas, ou seja, isso é um modo como eu faço. Agora, a base é eu tenho uma história para contar e uma personagem para encarnar. A partir daí, como é que essa personagem se exprime? Até pode ser calada, até pode ser mímica, estás a perceber? Ou então pode ser cantada. A base é essa. Portanto, como eu vejo as coisas assim, na direção é igual. Portanto, nós estamos sempre a representar. Só que neste caso estás a cantar. Portanto, tem todas as coisas fixas de dirigir dobragens, de dirigir diálogos, de dirigir pessoas, que é uma coisa muito fixe. Eu gosto, pelo menos dá-me gozo, e acho que vocês também, vocês os três. E além do mais, ainda tem as coisas da música, o lado da música, que é mais um desafio, porque é mais um constrangimento, que a gente tem que fazer isso tudo, e ainda temos que encaixar ali, e as notas têm que estar certas. Epá, e então se estivermos a trabalhar para um filme de determinados clientes, então ainda tem muito mais coisas que têm que estar certas. E portanto são camadas sobre camadas sobre camadas de exigência, que muitas vezes nos dão vontade de arrancar os olhos. A mim, algumas vezes, de tão assoberbante que parece, mas ao mesmo tempo é um desafio e eu adoro esse lado do desafio. Adoro. E falando em desafios, das personagens que tu já interpretaste, que já dobraste, ou que já cantaste, qual é que achas que é mais parecida contigo? Mais parecida Sim. comigo? Não sei, isso agora era psicanálise, não é? Estás aqui a pensar o que é parecido. Não sei, parecido comigo eu acho que são homens de meia idade. Carecas chamados Mário. Não nesse sentido, mas meios goofies. Se calhar com deixar cair folhas. Neste caso foi o Sérgio Calvinho. Eu para mim vão logo under the bus. Que é não, sei lá, imagina, fiz um papel há relativamente pouco tempo de um filme na Netflix chamado Os Mitchell contra as Máquinas. Um filme muito engraçado, por acaso. Foi feito lá na Matinha, dirigido pela Sandra de Castro. A protagonista era a Rita Tristão, fazia uma miúda adolescente, a filha adolescente, e eu era o pai, eu era o Rick. Eu acho que esse papel, aquilo sou eu. Aliás, eu emocionei-me muito a dobrar o filme. É engraçado, que é uma coisa que não me acontece muito. A emocionar-me a dobrar, curiosamente. Porque há uma parte do filme que, não sei se alguém de vocês viu o filme, mas vejam, é muito bom, o filme é ótimo. É que é ele a fazer um bocadinho a despedir-se da filha, porque a filha finalmente é adolescente e já vai fazer 18 e vai estudar para outro estado, passa nos Estados Unidos, e é ele sozinho vai buscar as cassetes VHS da filha quando tinha 4 anos e tal, e ele disse, eu já não tenho esta filha. E eu gravei o filme, tipo, a minha filha tinha 2 anos. Eu lembro perfeitamente que a Sandra estava lá do outro lado, Mário, estás bem? Eu não estou bem, bora gravar. Está tudo bem! E o papel, eu acho que aquilo era eu, porque o papel o pai muito goofy, a tentar ser herói, a falhar redondamente, tipo parvo, estás a perceber? Portanto, parecido, se estás a perguntar parecido comigo, é esse tipo de papel. Se me perguntas, por exemplo, o que é que eu acho que é o meu tipo, todos nós temos um bocadinho um tipo, não é? Eu adoro a versatilidade. Já foi, vocês falam disso aqui, eu adoro essa conversa da versatilidade e eu adoro isso. Mas eu acho que todos temos um bocadinho um tipo, e o meu tipo é o vilão pomposo canastrão. É claramente o meu tipo. Portanto, canastrão já eu sou naturalmente, portanto é só tipo abrir a boca. E depois aqueles gajos pomposos que acham que são muito maus, mas no fundo acabam de ser ridículos, não é? Portanto, é o Robbie Reynolds, é um bocadinho esse género. Esse é o meu tipo. Essas personagens eu faço assim quase
direto. O que é que o Mário, diretor de dobragem, dá ao Mário, ator de dobragens e vice-versa? Olha, o Mário, diretor de dobragens, eu às vezes gostava que desse um bocadinho menos ao Mário, ator de dobragens. Eu sofro disso nas dobragens. Sofro disso no palco, porque sou encenador também. Esqueceste de falar disso. Tu hoje falhaste tanto. Eu não sei se tu vais continuar a fazer este podcast. Não te preocupes, eu vou pôr uma agenda de 3 horas e meia para ler tudo o que está no teu site. Já agora Não, podes dizer qual foi a tua primeira direção? A minha primeira direção, já agora, já voltamos ao que eu ia dizer, a minha primeira direção foi... Eu estava na Matinha, isto foi 2008, eu estava para lá a gravar qualquer coisa e de repente o Carlos Freixo passa por mim num corredor, diz-me assim, olha, vais dirigir aqui, é um extra do DVD do Wall-E, do filme Wall-E, portanto o filme tinha sido dirigido pelo Freixo, o Freixo estava lá a dirigir praticamente os filmes todos, eu também dobrei o filme. E às tantas, o DVD Também tem aqui dobraste? dobrei, eu fazia o Tinha John, aqueles, que era os humanos, era não é um nada. gordo que não se conseguia levantar, uma daquelas coisas. Eu também dobrei. dobrei. Bom, e às tantas, olha, há aqui um extra no DVD, que tem aqui umas, vais dirigir isto se não te importas e tal. E foi assim que eu fui atirado para a direção. Eu nunca tinha falado com ninguém sobre dirigir, nunca ninguém tinha falado comigo sobre dirigir, e era uma fase que é um bocadinho também diferente da que estamos a passar hoje. Se calhar para vocês é difícil de imaginar, mas era uma fase em que não apareciam propriamente pessoas novas a dirigir. Não acontecia. Não é como agora que as pessoas de repente começam a dirigir dobragem. Portanto, o Carlos Freixo disse-me aquilo assim, eu disse, está bem, e na semana seguinte dirigi aquilo, era uma coisinha pequenina, e passados 3 ou 4 meses, lá na Matinha disseram, olha, tens aqui uma série para dirigir, a minha primeira série foi uma série de imagem real, Disney Channel, chamada A Minha Banda. I'm in the Band. I'm in the Band. Era uma série muito divertida, muito engraçada, uma série super cómica de imagem real. A minha primeira série de animação que eu dirigi foi uma série muito pouco conhecida, chamada Gravity Falls. Essa foi a minha primeira série de animação. Mas voltando atrás, e muito rapidamente, sei que falo muito, desculpem. Eu às vezes gostava que o Mário, o ator, seja no palco, seja nas dobragens, fosse capaz de se esquecer de fechar num armário o Mário encenador e o Mário diretor de dobragens. Porque é muito chato, eu não sei se vocês passam por isso, provavelmente passam, de termos sempre um bocadinho um olhar exterior. Ou seja, nós estamos a tentar entregar-nos às coisas e viver as coisas como intérpretes, não é? E ver se a coisa vem de dentro. E ao mesmo tempo estamos sempre por fora a ver, não, se tu tivesse um bocadinho mais virado assim, isto no palco, não é? Ou aqui se calhar a tua voz... Percebes? Estamos sempre um bocadinho a ouvir-nos também de fora e a pensar como diretores. E eu sinceramente acho que num ponto em que eu estou, eu preferia ter um bocadinho menos disso, sinceramente. Claro que tem vantagens, não é? O facto de tu se dirigires ou ensinares, ou seja o que for, tem vantagens porque tens mais ferramentas, sabes o que estás a fazer, sabes o que é que a casa gasta, não é? Sabes o que é preciso. Claro que isso ajuda, não estás ali completamente perdido a fazer coisas à toa para depois estar outro desgraçado do outro lado do vidro durante 5 minutos a tentar ensinar como é que as coisas se fazem. Isso é uma vantagem. Mas eu preferia desligar. Eu preferia desligar um bocadinho. Agora, o que é que o dobrador dá ao diretor de dobragem? Muito, porque é completamente diferente eu estar a dirigir, qualquer já vos dirigi a vocês os 4 várias vezes, e eu saber o que é estar no vosso lugar, o que é que vocês estão a passar, e o que é que... Claro que depois somos todos diferentes, não é? Eu reajo de uma maneira e cada um de vocês reage de outra, não é? E depois também vos vou conhecendo, mas é completamente diferente eu estar muitas vezes do vosso lado e saber o que é isso. Me dá imenso. Dá tudo. Olha, Mário, estamos quase a terminar e temos um questionário de respostas rápidas. Bora, vou tentar. Ou pouco, podes desenvolver, mas quer dizer, mas pouco. Agora temos-te a escolher. Não, é mesmo. É ótimo. Tens a escolher o questionário A ou o questionário B. O questionário B, qual deles é que queres, o A ou o B? Eu é que escolho. Sim, A sem ou B? saberes o que é que conta. Por trás da mão está. Por trás da mão pelo amor de Deus. está. Qual é a Pode ser o A. Ah, o A, vá, yes. Uma letra que existe no meu nome. É uma letra que existe no meu nome. O quê? B não existe? Não, por Ah. acaso. Olha, Bário. Ah, não, às vezes sim, quando estou mais antigo, sim. O meu nome é Bário. O meu nome é Bário Redondo. Bário, então, que outra profissão gostarias de ter tido? Ui.
Resposta rápida, está bem? Não, pronto. Mas podes pensar Podes de parte aos pensar. silêncios. Marinheiro. Marinha. Mário Marinheiro parece o nome de uma personagem de Uau. desenho animado. Ias lá ter na mesma. Ou de um gigolô da Ah. fama dos anos 30. do O gigolô século redondo? XX, sei lá, Mário Marinheiro. Mário G. Mário Marinheiro. Mário G ou Mário Marinheiro. Muito bem. Se não morasses em Portugal, gostarias de morar em... Se não morasse em Portugal, gostava de morar em Nova Iorque. Ia-me arrepender, de certeza. Sinto certeza absoluta. Pelo menos agora. Todos os nova-iorquinos Agora- que eu conheço que moram em Nova Iorque odeiam lá morar. E não é de agora. E não é de agora. Não é de agora. Então, e se tivesses um poder, qual seria? Um poder? Um poder. O vilão. Ser invisível. Ser invisível. Uma personagem de animação com a qual gostasses de jantar. Já de animação com a qual gostasse de jantar. Pode ser com a Star. Da Star e contra as forças ruins. Desde que não fosse a minha casa, porque eu depois não limpo aquela. Muito bom. Adoro. Acordas às 6 da manhã ou 5 minutos antes de entrar em estúdio? Hã? Já vi que. Não, Se calhar agora- era melhor começar a marcar-te para a tarde quando estivesse em série. Não, agora acordo às 6 da manhã, porque tenho uma filha e acordo sempre cedíssimo e estou sempre acordado muito mais cedo do que é preciso, mas não era muito o meu hábito, tanto que durante muitos anos, antes de ser pai, eu preferia e pedia, por amor da Santa Mãe de Deus, que não me marcassem gravações para as 9 da manhã, a não ser que fosse para cantar coisas muito graves. Então aí sim, eu agradecia, que era para ter aquele volume na voz, aqueles graves todos, profundos. Mas agora acordo bem assim. Esta eu sei a resposta. Acha ela? Fazes jejum intermitente armada em influencer ou tomas pequeno almoço como adulto? A doutrina vai mudando. A doutrina vai mudando, sim. Pratiquei jejum intermitente durante muitos anos. Muitos anos. Eu acho que comecei para em 2014, portanto já mais de 10 anos de jejum intermitente. Ainda não havia influencers. Ultimamente, ainda não havia influencers, era um influencer de mim próprio. E agora mantenho alguns princípios do jejum intermitente. Mas já não pratico da mesma maneira como praticava. E uma das coisas que eu faço agora é tomar um pequeno almoço, como é que tu disseste? Pequeno almoço como adulto. Como um adulto, exato. Portanto, Exato, um como pequeno um adulto. almoço. Como um mas, pai responsável. mas, por exemplo, janto muito cedo e não como nada depois de jantar. Não faço ceias. Ok. Esse, por exemplo, é um princípio. Mas ainda que tens a vem- caixinha das nozes e dos... Ainda tenho, Ok. esse ainda como nozes, esse como, mas sim, paro de comer cedo. Ok. É um princípio que me vem ainda Dás do o intervalo, mas- Se calhar andámos na mesma nutricionista que ela também me Se disse. calhar, não estás a perceber, imagina. É dos carecas. É isso mesmo, foi por isso. Claro, por isso é que lá fomos para lá. Não somos escolhidos a dedo, somos escolhidos a careca. Exato. Olha, qual é a tua primeira memória de infância? A minha primeira memória de infância, já contei tantas vezes, mas pronto, é o que é. A minha primeira memória de infância, eu tinha 3 anos, o dia é 26 de abril de 1974, eu estou no carro com o meu avô materno, é de noite, estou à porta da prisão de Caxias para libertar os meus pais e vem uma pedra e parte o vidro do meu lado do carro e o vidro estilhaça-se para cima de mim. Esta história eu contei à Maria de Medeiros num casting e ela, quando ouviu a história, disse: ok, Mário, tu vais entrar nos Capitães de Abril, eu ainda não sei que papel é que vais fazer, mas vais entrar. E entrei no filme. Fantástico. Sim, sim. Se houvesse prémios para a dobragem e se chamassem Irmelinda, por que trabalho achas que deverias ter ganho um prémio Irmelinda? Devia ter ganho e não ganhei, não estou a brincar. Sim, porque eles não existem, portanto não ganhaste, não é, portanto Mário? Não ganhaste nada. Bonito. Tenho que responder, e não fazer uma piada, não é? Tenho que responder mesmo a sério. Podes Não, fazer, podia fazer uma podes piada. Não, sinceramente, acho que tenho bons trabalhos. Não vou estar aqui com falsas modéstias, tenho bons trabalhos. Algum que merecesse um prémio.
Provavelmente o Robbie Reles, sim. Até porque foi durante muito tempo, são muitos episódios, são muitas horas de uma personagem que fala muito, que é estupidamente difícil de gravar, muito difícil de gravar, que inclui também cantar, muitas vezes, que inclui fazer várias vozes. É engraçado, há uma nota, inclusivamente no Wiki Dobragens Portuguesa, há uma nota, eles têm uma nota de rodapé, porque eu na Vila Moleza eu fazia o Robbie Reles, é? Sai um disfarce! Fazia o Robbie Reles e fazia também o presidente Melchior. Oh, dona, não venha cá fazer não sei o quê. Pronto, que era o presidente da Câmara, ou da Junta, o presidente Melchior. E há um episódio em que o Robbie Reles se disfarça do presidente Melchior. Então eu tenho que fazer o Robbie Reles a imitar a voz do presidente Melchior, que por acaso sou eu que faço. E isso foi um nó. E eu lá consegui fazer uma coisa que não era igual a eu a fazer o Melchior. Era eu a fazer o Robbie Reles a fazer de Melchior. Portanto, foi uma personagem que teve coisas desse género. Portanto, estamos a falar de dezenas e dezenas e dezenas de episódios. Uma coisa muito difícil de fazer e que, sim, que eu acho que fiz bem. Portanto, E curiosamente, a direção de dobragem era da Irmelinda! Com certeza! Com quem aprendi muito. Aprendi muito como dobrador e aprendi muito como diretor. Aprendi imenso com a Irmelinda. Como diretor, aprendi muito com a Irmelinda e com o Carlos Freixo. É um bocado, é incontornável. Porque também são as pessoas com quem trabalhei muito e aprendi muito com eles. Muito obrigado a eles e a todos os colegas. Não é? Estás a agradecer o prémio. Exatamente. Não, e agora entusiasmei-me, isto parecia um discurso de agradecimento do Não leves o microfone, não leves o microfone. Parem a música, Isto eu ainda não é quero um dizer troféu. mais. Mário, muito obrigado. Terminamos hoje aqui o programa. Muito obrigada a toda a gente que nos está a ouvir e até uma próxima, não é? Despedimos-nos com amizade. Lindinho. Até ao próximo programa. Obrigado. Obrigada, Mário. Beijinhos. Tchau. excellent. Vozes de papel. Vozes de papel. Vozes